Então, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim dividir com vocês uma parte da minha história que eu gosto muito e que vocês sabem que eu sou muito sonhadora, né? Então sempre tenho um sonho, sempre tenho alguma coisa que eu quero realizar, que eu quero manifestar. E sempre que eu lembro dessa parte da minha história, é como se esse acontecimento me motivasse a continuar acreditando no impossível e nas coisas que são ou parecem muito difíceis de acontecer, né? E muitas vezes a gente acha que para mudar a nossa vida, a gente precisa de muito dinheiro, a gente precisa de coisas, enfim, financeiras, uma situação financeira muito boa para conseguir viver algo novo, para conseguir viver algo diferente. E quando eu lembro para essa parte da minha história, que eu já contei para vocês, né, que eu venho de um ambiente de muita escassez, de muita falta, né, que até os meus 18 anos eu dormia no quarto com a minha avó, um quarto com cortina, porque não tinha porta, minha casa era muito pequena. Mas mesmo naquele ambiente de dormindo no quarto com a minha avó e um quarto com cortina, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre tive esse desejo por viver coisas maiores, por viver coisas melhores, e eu acho que isso já nasceu comigo na minha personalidade. E ali por volta ali do meu, sei lá, 12, 13 anos, não sei quando a gente conclui a oitava série, porque lá atrás não tinha nono ano, né? Era até a oitava série. Eu tinha uma universidade que tinha, não tem ainda, né? Que se chama Universidade do Vale do Itajaí. Essa universidade, ela é muito grande, e é uma universidade que não tem portão. E desde muito nova, sempre gostei muito de liberdade, e eu ficava pensando, toda vez que eu passava na frente dessa universidade, que era gigantesca, assim, eu sempre gostei de tudo muito grande, muito bonito, eu pensava assim, cara, deve ser muito legal estudar nessa escola. Por quê? Não tem portão e os alunos ficam lá dentro. Tipo, eu era uma aluna muito rebelde, então eu comecei a fumar muito nova, com 10 anos, 11 anos eu já fumava. Eu era uma aluna que eu gaseava a aula, ou seja, eu pulava o muro da escola para ficar lá na rodoviária fumando com a galerinha que eu andava. Então eu era uma criança extremamente ali rebelde. Eu não fui a melhor aluna, não era mais disciplinada. Então eu ficava pensando, poxa, eu fico fugindo da escola e tem uma escola que o portão tá aberto e é só a pessoa sair e as pessoas escolhem ficar lá dentro. Então eu acho que na cabeça daquela Daniela, criança, e deveria ser muito legal estudar lá. E como vocês sabem, eu fui criada pela minha avó e a minha avó saía para trabalhar o dia inteiro. E eu estudava num período e no outro período eu fazia cursinho no Parque Dom Bosco. Parque Dom Bosco é uma instituição tipo contraturno que tem vários cursos gratuitos. Não sei se hoje é assim ainda, mas lá quando eu ficava lá no contraturno, tinha curso de costura, eu fiz curso de costura industrial, foi lá que eu aprendi a fazer tricô. Então lá tinha vários cursinhos, tinha mecânica, marcenaria para os meninos, e que você levava o seu filho para lá e o seu filho ficava lá sendo cuidado, ganhava alimentação e por aí vai. Então eu fazia ali a oitava série no Avelino Werner, que era uma escola lá da minha cidade, e no contraturno eu ia para o Parque Dom Bosco aprender essas coisas lá, e a gente jogava bola, enfim, passava lá, cantava no coral, para os pais poderem ali trabalhar, no caso, a minha avó. E eu ia pro ensino médio, né, pro primeiro ano do ensino médio, e nessa escola que eu estudava, não tinha o primeiro ano do ensino médio, era até o oitavo ano, não sei se agora tem lá no Avelino Werner. E eu, né, muito inquieta e sempre querendo dar um jeito e sempre correndo atrás das coisas, eu fui conversar com o assistente social lá do Parque Dom Bosco, onde eu fazia esses cursinhos, se tinha como eu conseguir alguma bolsa para eu estudar na Univale. E aí, na Univale tem várias faculdades, enfim, tem pós-graduação e tem escola também, tem ensino fundamental, tem educação infantil, tem todas as idades ali. E aí ela falou que ia ver se ela conseguia alguma bolsa, enfim, que ela ia tentar contato com a universidade para ver se ela conseguia uma bolsa para eu estudar e fazer o ensino médio lá na Univale. E aí falei com ela, passou uns dias e aí ela me chamou, ela assim, Dani,
não consegui, tentei falar lá com o assistente, não sei o que, de não sei da onde, e não consegui, não deu certo. Peguei eu, Daniela, e é uma coisa que eu vejo assim também, não sei se vocês percebem isso, né? Hoje eu tô com 42 anos. Eu sinto que naquela época eu fazia muita coisa sozinha, assim. Eu ia pra escola sozinha, não sei se acho que sim, era um ambiente mais seguro, mas eu não me lembro da minha avó me levando pra escola, eu não me lembro de alguém junto comigo, eu me lembro de andar e fazer as coisas muito soltas, assim. Enfim, fui lá na Univale e perguntei onde era o setor de bolsa. O setor de bolsa naquela época se chamava SOAI. Cheguei lá, achei o SOAI, que era num bloco bem lá no começo, perto da reitoria, e perguntei como que funcionava a questão de bolsa, né? Como que funcionava para eu conseguir uma bolsa para eu fazer o ensino médio lá nessa universidade. Aí eu fui atendida por um senhorzinho assim, japonês de óculos, cabelinho branco, e aí ele falou assim: "Ah, as inscrições para bolsa terminaram semana passada. Então, não tem mais como se inscrever, porque agora tem que esperar o próximo ano para quando, né, vai ser liberado ali novas bolsas e por aí vai." Ou seja, recebi o meu segundo não. Então, às vezes eu paro para pensar que tem algumas coisas, apesar de eu achar que eu sou muito persistente, né? Quando eu olho para minha história de não conseguir vender, de falar para ninguém na internet, eu acho que eu tive que insistir muito para conseguir algumas coisas na vida. E eu acho que eu sou, sim, persistente nas coisas que eu quero muito. Nas coisas que eu não quero muito, não sou muito. Mas com o que eu quero, eu sou muito, né? E aí ele me falou o meu segundo não. E não contente, eu pensei, que mais eu posso fazer para conseguir estudar na Univale? E é nessas horas que eu vejo essa questão do desejo ardente, né? Às vezes a gente diz que a gente quer muito uma coisa, mas eu acho que o que determina se a gente quer muito uma coisa é a nossa capacidade de insistir, de continuar e de tentar todas as possibilidades para a gente conseguir mesmo aquilo que a gente quer, assim. Às vezes eu acho que a gente fala que quer coisas, mas eu não sei o quanto a gente quer realmente essas coisas, sabe? Enfim, aí eu, Daniela, acho que eu tinha 13 anos naquela época, eu entrei na escola com 6 anos, porque eu faço 7 final do ano, né, em novembro, então 6, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, né? Tá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por volta dos 13. Aí eu fui lá na reitoria da universidade, não contente, e cheguei lá para a secretária e falei assim: eu gostaria de falar com o reitor da universidade. Eu fico pensando assim, quando a gente é criança, adolescente, eu não sei qual é a autoconfiança que a gente tem, né? Porque criança fala que não gosta da outra pessoa sem se preocupar com o que a outra pessoa vai pensar. A gente tem uma espontaneidade que eu acho que quando a gente se torna adulta, a gente vai perdendo um pouco. Porque quando você é criança e você diz que você não gosta, seu pai sua mãe te chama atenção, já diz, não, não pode, é feio e tal. E vai reprimindo essa criança e a gente vai perdendo um pouco dessa ousadia. Mas eu tenho a sensação que quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu era muito mais corajosa do que eu sou hoje. Porque eu fico pensando assim, a ousadia de uma garota de 13 anos que não tinha condição de nada ali, né? Estudava numa escola pública ali e tal. Ir lá sozinha, falar com o reitor para dizer que quer estudar lá. Enfim, aí a secretária me atendeu e aí ela falou assim: não é assim para falar com o reitor, né? Para isso existem os outros departamentos aqui dentro da universidade, né? Cada departamento cuida, né, de uma coisa, então só alguns casos, não dá para todos os alunos ir lá e querer falar assim com o reitor, não é bem assim que funciona. Pelo menos isso aconteceu lá naquela época. Aí eu peguei, olhei para ela e falei assim: se eu escrever uma carta, você entrega para ele e para mim? E aí ela assim, eu entrego. Eu falei, então tá bom. Aí ela pegou um papel, uma caneta, porque eu não tinha ali, não tava com mochila, assim, nada. E eu peguei, sentei ali na reitoria, que tinha várias cadeirinhas, e comecei a escrever uma carta pro seu Edson Vilela, que era o reitor dessa universidade naquela época. Hoje em dia não sei, né? Não sei se ele já faleceu, enfim, não sei, mas ele já era bem velhinho quando eu falei com ele. E aí eu comecei a escrever uma carta, não vou lembrar exatamente, mas eu falei do meu desejo de estudar na Univale.
falei que eu não tinha condição, que eu morava com a minha avó, né, que eu não conhecia ainda o meu pai. Eu não lembro se eu já tinha conhecido meu pai naquela época, mas eu acho que eu ainda não tinha conhecido meu pai, não tinha aparecido ainda. Não me lembro, mas eu acho que não. Não tenho certeza. E que eu não tinha ali, né, essa condição mesmo financeira, e que eu queria ver se existia possibilidade de alguma bolsa, se tinha alguma coisa que eu podia fazer, porque eu queria muito estudar lá, mas que eu não tinha condição financeira, não tinha dinheiro, né? E aí escrevi todo o contexto ali, né? Provavelmente chorei minhas pitangas, né? Enfim, contei da minha realidade e tal, e que eu tinha muita vontade, que eu estudava no Parque Dom Bosco, enfim. E aí a moça, a secretária, ela assim, você tem telefone? Na minha casa, né, apesar da gente ser muito pobre, a minha tia de Porto Alegre, que é onde a minha avó mora hoje, que é irmã da minha avó, a minha tia sempre teve melhor condição na família. Então, minha tia, ela sempre ajudou a gente um pouco. Ela é aposentada, ela foi professora e sempre foi muito inteligente. Só teve uma filha, conseguiu comprar a casa dela própria. Ela que ajudou a construir essa meia água que eu morava com a minha avó. Então, essa minha tia, ela sempre ajudou a gente quando a gente precisava meio que de socorro financeiro, assim, sabe? E a minha tia, a gente tinha esse telefone na minha casa, que era bem comum ter telefone em casa, na verdade, para receber ligação para minha avó poder falar com essa irmã dela que morava em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Morava não, ainda mora, e agora minha avó mora lá com ela. Minha tia tem 92 anos hoje e minha avó tem 81. E elas são 3 irmãs. E aí tinha outra tia que morava em Navegantes, que também às vezes ligava e tal. É a Tivete, só que a Tivete já faleceu. E aí, eu dei esse número de telefone lá de casa, né? E aí, tá, eu assim, é isso. Então tá, tchau, 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 beleza, né? E ela entregou a carta, possivelmente, né? Passou uns dias, eu não vou lembrar, porque isso faz muito tempo, quantos dias, mas o telefone tocou. E a minha avó falou assim: Ô Daniela, é da Univale? Eles querem falar contigo? Aí eu falei: o que tu estás inventando? Eu não tinha nem contado pra minha avó que eu tinha ido lá, né? Eu sempre fui meio assim, tipo, eu vou, me deixa que eu vou, eu faço as coisas. Quando eu fiz minha primeira tatuagem também, não pedi permissão pra minha avó, apareci com a tatuagem pronta. Eu sempre pensava, eu vou me tatuar, depois se ela reclamar, ela vai falar, eu vou ouvir, mas daí já tá feito. Então eu sempre fui essa pessoa de, assim, eu quero as coisas, eu vou e faço. Sempre, desde muito pequena. Acho que lá era pior ainda. E aí, atendi o telefone, era a secretária do doutor seu Edson Vilela, e aí ela falou assim, olha, o seu Vilela leu sua carta e tal, e ele pediu para você comparecer aqui com uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, porque eu não era de maior, né? Aí ele pediu para te comparecer aqui, quando você pode vir tal dia, tal hora, assim, tá, eu posso sim e tal. Aí eu contei pra minha avó, falei, vó, eu fui na Univale porque eu queria muito estudar lá. E aí eu fui ver se eu conseguia uma bolsa. Eles falaram que não dava, e a assistente social falou que não dava. Daí eu fui lá na reitoria e pedi pra falar com o reitor. E eu falei que eu queria estudar lá. Aí ela assim, meu Deus, Daniela, o que tu inventou? E aí eu preciso que a senhora vá lá comigo pra falar com ele. Aí minha avó, né, foi lá, se arrumou, e lá fomos nós falar com o seu Edson Vilela. Chegamos na sala dele, um senhor bem baixinho, assim, de cabelinho branco, uma mesa enorme, que ele meio que sumia atrás daquela mesa grandona, assim. E aí sentamos, e a primeira, isso eu me lembro como se fosse hoje, assim. A primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou assim, você quer mesmo estudar aqui, né? Aí eu falei, sim, eu quero muito estudar aqui. E aí ele falou, pois é, e aí eu acho que na carta eu contei que eu tinha falado com a assistente social do lugar que eu fazia curso. Eu acho que eu tinha, por ser uma instituição assim de caridade, assim, que ajuda mães ali que não tem condição, que tem que trabalhar, enfim, talvez eu achei que ali pudesse ser um caminho, né? E aí eu acredito que devo ter contado para ele falar isso, assim, você quer mesmo estudar aqui, né? Porque talvez não era comum uma pessoa, uma criança, sei lá, barra pré-adolescente, chegar numa reitoria para querer falar com o reitor da universidade. Acho que isso não era comum de acontecer. E aí ele falou assim, bom, o que eu posso fazer para te ajudar a realizar esse sonho de estudar aqui é te oferecer um trabalho. Ele assim, você vai fazer um estágio. Nesse estágio você vai trabalhar ali como auxiliar de alguma professora, tem que ver ali ainda com o centro de estágios, né, para ver ali quem seria essa professora e qual série e tal.
Só que você não vai receber nada, por quê? Porque o estágio, ele é remunerado a tanto, esse valor é tanto, e o valor da mensalidade para estudar lá é tanto. Eu me lembro que eu já contei essa história em algum canal que eu tive, e eu me lembro que teve pessoas que falaram assim, nossa, eles acabaram te explorando, você trabalhou para não receber nada, e ainda aproveitaram para te sugar. Eu falei, gente, como a percepção de cada pessoa é diferente, né? E como cada pessoa está num nível de consciência diferente, porque uma mesma história ela desperta sensações e julgamentos muito diferentes de pessoa para pessoa. Quando eu recebi aquela proposta, em nenhum momento eu achei que eu estava sendo explorada. Por quê? Porque o meu objetivo, o meu desejo era: eu quero estudar, eu preciso, não precisava, né? Eu podia estudar numa escola estadual. Mas eu queria estudar na Univale, queria estudar naquela escola lá. Eu não tinha dinheiro. Para estudar lá tem um preço que se paga, tem um custo que se paga. Tudo na vida tem um preço, né? E já que a minha família não tinha dinheiro e eu tinha a possibilidade de fazer estágio, trabalhar lá 4 horas para pagar o meu estudo, eu vi aquilo como uma troca justa. Em nenhum momento eu achei que eu estava sendo explorada ou que eles estavam tirando vantagem de mim. Na minha cabeça, aquilo ali era uma oportunidade. E na minha cabeça de hoje, com 42 anos, eu ainda acho que mais ainda eu acho que é uma oportunidade, porque hoje entendendo como o dinheiro funciona, né, que é através de trocas, o nosso problema é querer tudo de graça dos outros e querer que ser bem pago, mas querer tudo de graça, né? Que é como uma criança. A criança, ela quer tudo de graça. A criança não precisa trabalhar para conquistar. Ela pede e alguém dá, né? Então, ali, eu entendi que eu tinha que pagar por aquele estudo, que ele não ia me dar de graça, né? Não era uma bolsa ali, porque tem bolsa que você ganha ali o desconto e você ganha, né? O que tinha disponível era aquele tipo de bolsa, aonde eu ia fazer um estágio, eu ia trabalhar 4 horas e eu ia receber em troca a mensalidade ali, né? Já era descontado automaticamente a mensalidade e em troca de serviço, né? De serviço prestado. Aí ele falou assim: só que a gente não tem condição de te dar uniforme, a gente não tem condição de te dar os livros, porque eu não estava acostumada com essa coisa de comprar uniforme. Estudar numa escola particular é uma outra estrutura, é um outro rolê completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido na escola municipal. E eu não sabia, na minha cabeça era só estudar, era só pagar mensalidade, não sabia que tinha uma demanda envolvida naquilo ali. E aí ele falou: eu não tenho a gente não tem como te dar o uniforme, a gente não tem como te dar os livros que você vai precisar comprar. Você vai precisar comprar jaleco, que estudava, por exemplo, estudava de manhã, só que as aulas de química e as aulas de física, elas não eram em sala de aula e nem no horário do estudo, era no contraturno, ou seja, eu estudava de manhã e na parte da tarde tinha que ir para o laboratório, porque física e química acontecia no laboratório. E o laboratório de química, você tinha que usar um jaleco, tinha toda uma estrutura. E eu ainda ia ter que ver com a professora que eu ia estagiar, se ela me liberava para eu fazer essas 2 aulas no meio da semana no laboratório. Então, era um contexto, porque, né, era a única opção. Aí, a minha avó falou assim: não, a gente vai dar um jeito de comprar o uniforme. Daí minha avó entrou na minha, né? Assim, não, a gente vai dar um jeito de comprar o uniforme e o material. Porque minha avó também entendeu que aquilo ali era uma oportunidade. Eu acho que a minha avó sempre, que ela pôde andar na direção para que eu pudesse realizar os meus sonhos, minha avó sempre estava ali junto comigo. E aí ele falou assim: então tá. Aí ele me deu um documento. Eu peguei esse documento, passei lá no centro lá de estágios, enfim. E aí ali fui lá no CAL, que é Colégio de Aplicação da Univale, que é o nome lá da escola, né, dentro da universidade. Fui lá na secretaria do CAL para fazer minha matrícula, pegar a lista de material que precisava comprar, e era muito material. Era muito material. Aí o uniforme, aí a gente foi entender onde que comprava esse uniforme, onde que fazia esse uniforme. E aí minha avó ligou para minha tia, essa minha tia, que sempre ajudava a gente, e minha tia sempre valorizou muito estudo, assim, muito, 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 muito. E aí, ela falou: a Daniela conseguiu, né, um estágio para pagar, e ela vai trabalhar para pagar o estudo dela, só que a gente vai precisar comprar uniforme, vai precisar comprar material e tal, e tem como ajudar a gente e tal. Enfim, minha avó pediu ajuda, inclusive minha avó agora tá lá ajudando ela, porque ela tá
já com problema, quer dizer, problema de saúde não, né, 92 anos, ela anda pra cima e pra baixo, sozinha, vai no centro, minha tia faz tudo com 92 anos, mas ela teve um problema na perna, enfim, minha avó acaba morando lá, junto com ela, já tem anos que a minha avó foi pra lá, e aí ela assim, nossa, que minha tia ficou super feliz, não, eu vou ajudar, o que ela precisar, conta comigo, enfim, e aí, enfim, minha tia decidiu me ajudar. Aí compramos o material, era muito, os livros de matemática era muito grosso, era muita coisa. E junto com estudar na escola particular, para além dos uniformes, para além do material, jaleco, essas coisas, tinha também as coisas que aconteciam no decorrer da jornada. Então, sempre tinha um livro para comprar, sempre tinha um trabalho para fazer. Então, tem uma manutenção que vai muito além da mensalidade do uniforme e por aí vai, né? Beleza, comecei a estudar. Aí eu fui no Parque Dom Bosco falar, né, que eu não ia mais continuar lá no Parque Dom Bosco, porque eu ia estudar num turno e eu ia trabalhar no outro turno, enfim, e que eu ia, né, para essa fase nova da minha vida. E eu me lembro que a coordenadora do Parque Dom Bosco, ela era uma mulher negra, assim, preta, mais preta que eu, assim, bem retinta, assim, com histórico e com crenças de coisas que ela já viveu com relação à nossa cor de pele. E aí ela falou assim, tem certeza que tu vai estudar lá? Aí eu falei, sim. Ela assim, tu sabe que tu não vai encontrar pessoas como a gente lá, né? Tu sabe que tu não vai encontrar pessoas de pele preta e que tu não tem a mesma condição que eles têm para estudar lá. Tu sabe que tu vai ser diferente. Eu falei, eu sei, mas eu não me importo, porque é óbvio que eu não tinha a mesma condição de que muita gente que estudava lá. Mas era uma coisa que eu queria muito viver, independente da minha cor de pele, independente de saber. E eu sei que até hoje, os lugares que eu frequento, os restaurantes que eu vou, poucas pessoas, são poucas. Quando eu encontro, né, pessoas negras, pessoas pretas nesses lugares. Só que isso nunca foi uma questão para mim, nunca foi uma coisa que eu disse, não, eu não vou lá porque eu sou preta, assim, tipo, eu não sei, na minha cabeça, isso não era um motivo para eu não ir. E aí ela finalizou falando, então esteja preparada, porque tu vai enfrentar preconceito lá, e não vai ser tão fácil assim, como tá na tua cabeça. Eu acho que ela quis me botar os pés no chão, querendo dizer assim, você tá acessando um ambiente que não é teu ambiente, não é um ambiente que tu pode acessar pela tua condição financeira, e nem um ambiente que foi apto para você por causa da tua cor de pele, e que tem muita gente preconceituosa naquele ambiente, e que essas pessoas vão tentar te diminuir, enquanto você tenta pertencer àquele lugar. E aí eu falei, obrigada, mas eu realmente quero isso. É isso que eu quero viver isso é importante para mim. E aí eu fui, né? Eu saí daquele ciclo que eu estava vivendo do Parque Dom Bosco e fui estudar na Univale. Claro que o primeiro dia de aula é um pouco desconfortável e tudo lá era muito grande, eu tive dificuldade de achar minha sala. O meu trabalho era ser auxiliar de professora de segundo ano, com a professora Luciana, e ela foi muito querida comigo, assim, durante todo o período. No meu primeiro ano, estudando na Univale, eu reprovei em matemática, fiquei em dependência, ou seja, quando eu fui para o segundo ano, eu tinha que estudar essa disciplina de matemática à tarde, então eu nunca nem sabia o que era dependência, né? Mas assim, eu passei para o segundo ano, só que eu reprovei em uma matéria. E aí lá você não precisava reprovar o ano todo por causa de uma matéria. Então eu fui para o segundo ano, fazendo a matemática do segundo ano e fazendo a matemática do primeiro ano em dependência. E aí eu tive que pagar, eu não sei se era 30 ou 70 reais por essa matéria que eu teria que fazer à parte, entende? Foi na Univale também que eu li um livro pela primeira vez todo, porque na escola que eu estudava, nunca precisou ler um livro para apresentar trabalho, nada disso. E lá na Univale, tipo, nas aulas de português, você tinha que ler o livro todo para apresentar um trabalho sobre aquele livro. Então você não podia fingir que leu, e não tinha essa coisa com a internet, não existia celular nessa época, não era como hoje que a gente pesquisa, que a gente vai no chat, que você pode pedir um resumo, que você pode ouvir no YouTube o resumo de um livro. Você não tinha essas ferramentas, não tinha essa tecnologia, então eu tinha que ler. E eu tentava me esforçar, trabalhava um período, estudava outro e tinha que me virar nos 50 para conseguir acompanhar
tudo que eu estava aprendendo lá nesse primeiro ano do ensino médio. E aí foi onde eu comecei a criar esse hábito de ler, de ter livros, de ler um livro até o final para poder acompanhar e para poder passar de ano. Então, era bem desafiador, só que eu me sentia assim num parque de diversão, porque a escola era muito grande, tinha uma biblioteca enorme, tipo lá dentro da universidade, e eu amava ficar na biblioteca. Geralmente eu ia para lá porque às vezes não dava tempo de eu ir em casa no horário do almoço, às vezes eu levava comida e tinha 5 lanchonetes dentro dessa universidade. Então, assim, eu realmente não pertencia, porque as histórias que minhas amigas ouvi, que falavam, né, quando chegavam e tal, eram histórias que eu não tinha vivido, tipo, foram pra Disney. A Elis, ela, eu não sei se ela trabalha ainda, ela virou uma palhacinha, assim, de alegrar festa. Elisângela Giacomelli, eu estudei com ela, e ela chegava da Disney com os bichinhos dela, ela levava pra escola, pra sala, né, os cosméticos que ela comprava. Então, assim, a Ana, né, ela era filha de médicos, e o Dani, ele era um menino de pele preta, mas ele era um menino adotado. Então, ele era um menino rico, assim. Ele era preto, mas ele era rico porque ele era adotado. Então, só que eu nunca, assim, eu não me lembro de nenhum dia ir para casa chorando porque eles me excluíram ou porque eu não me senti parte daquilo. Então, muitas vezes a gente sentava na lanchonete, que era a lanchonete central, que era antes de ir para o laboratório, ou no intervalo do laboratório, e às vezes as pessoas pediam comida, e eu não tinha dinheiro para comprar comida, mas eu não me sentia. Sabe, eu acho que o que eu tava vivendo era tão rico pra mim, era tão impossível pra realidade que eu vinha, que só o fato de eu estar ali, tudo pra mim já tinha muito valor. Eu não ficava assim, eu tinha duas opções, né? Ou eu aproveitar, aprender, estudar, estar naquele ambiente próspero e com conhecimento e uma exigência muito grande e viver aquilo, ou eu poderia passar o ano inteiro me sentindo pequena e resmungando porque eu não tinha dinheiro para ir para Disney, ou porque eu não tinha dinheiro para comprar comida na lanchonete, ou porque eu não tinha dinheiro para viver o que eles viviam, nem usar. E ainda bem que tinha uniforme, né? Então lá não era um desfile de moda, assim, porque todo mundo tava sempre com a mesma roupa. O uniforme tava lá, né? Então o uniforme era igual de todo mundo, assim. Mas eu não tinha condição e nem tinha as histórias que eles tinham para contar. Mas eu adorava ouvir as histórias, porque eu não tinha inveja deles, eu sabia qual era o meu lugar ali, entende? Então, eu sabia que a nossa realidade era diferente. Eu não podia chegar em casa e brigar com a minha avó, porque ela não me deu uma realidade diferente. Minha avó estava dando o melhor dela, e eu estava dando o melhor também que eu podia com a realidade que eu tinha dentro daquele ambiente, sabe? Então, assim, aquele primeiro ano foi um pouco desafiador para mim, porque era muito diferente, assim, tudo era meio grego. E eu me lembro que nessa época minha avó fazia faxina na casa da dona Ana Maria Corbeta. Ela era professora de matemática e ela morava aqui em Balneário. E a minha avó vinha fazer faxina na casa dela de vez em quando. E eu me lembro que até a dona Ana, ela me ajudava, ela me dava aula particular de matemática para me ajudar a passar nessa escola, porque ela também valorizava muito o estudo, enfim. E mesmo com professora particular de matemática, eu não consegui passar. Então, assim, foi muito difícil para mim e eu queria muito continuar lá. E a Luciana, que era a professora que eu estagiava, ela gostava muito do meu trabalho, ela gostava muito do que eu fazia. Ela falou: Dani, não se preocupa, você não vai perder o estágio, você não vai perder a bolsa, porque eu te libero para você fazer a dependência de matemática. Todo mundo passando pano para mim. Mas acho que as pessoas viam que eu me esforçava, sabe? Eu sou esforçada. Só que matemática, gente, eu sou de humanas. Eu não sou dessa coisa da lógica. Não é muito a minha praia, entendeu? Mas eu me esforcei, eu ia pra aula, eu não faltava, eu nunca faltava no estágio, eu era comprometida, chegava no horário, só que eu não conseguia, eu não dava conta, entendeu? E aí, no segundo ano do ensino médio, eu continuei trabalhando, aí eu tinha, daí no segundo eu acho que não tinha laboratório, eu tinha só laboratório de química, não me lembro, eu acho que não tinha laboratório no segundo ano, porque no primeiro ano era a base, que tinha os tubos de ensaio, a tabela periódica, aquelas coisas que a gente via tudo meio que na prática, assim. Mas eu saía daí à tarde, né, para fazer a dependência de matemática, aí no segundo ano do ensino médio eu passei nas matérias, com recuperação, é claro, né? Exame sempre, e passei na dependência, aí fui pro terceirão.
Aí no terceirão eu fui trabalhar em uma lanchonete para estudar à noite no Faial, que também era uma escola particular, e aí eu pagava a escola lá do Faial. E aí foi eu que não quis mais fazer ali o estágio. Aí fui trabalhar numa lanchonete, estudava à noite no Faial, continuei em escola particular, mas eu acho que é daquele meu padrão que a cada 2 anos eu paro alguma coisa que eu tô fazendo. Isso já vem desde lá, olha só. Mas enfim, continuei, mas aí, tipo, não precisava mais da ajuda da minha tia. Eu mesmo que comprei meu material no Faial, lá eu conheci a Francine Espíndola. A gente era muito amiga. Nossa, a gente era juntas o tempo todo. E aí eu lembro que eu fazia academia de manhã, aí eu ia trabalhar na lanchonete, eu fazia academia em cima da lanchonete, aí trabalhei nessa lanchonete, enfim. Aí quando eu me formei no terceirão, aí eu prestei vestibular para pedagogia. E aí continuei na educação, continuei trabalhando na área da educação. Enfim, aí parei pedagogia depois de 2 anos. dois anos a gente para as coisas. No 4º período de pedagogia. Mas eu trabalhei um tempo também com educação, daí trabalhei numa outra escola particular, que era o Salesiano, fazendo estágio. Eu me lembro que eu saí do Abelhinha, que era uma escola que eu era professora mesmo. Que naquela época você podia ser professora enquanto estava cursando pedagogia. Hoje em dia eu não sei como é que funciona. E eu me lembro que a Geórgia, ela me ofereceu um aumento para eu não ir para o Salesiano, porque o Salesiano era uma escola bem difícil de entrar, uma escola muito referência lá em Itajaí. Eu descobri que tem Salesiano aqui em Balneário também. E o Salesiano, tipo assim, não podia ser professora sem ser formada. Tem formação, pós-graduação, tinha que ter tudo. Só que tinha vaga para estágio, ou seja, eu ia descer um degrau, eu ia trabalhar como estagiária de uma professora, e no Abelhinha eu era professora. E aí a Georgia falou, Dani, você vai deixar de ser professora para ser estagiária de professora? Eu falei, sim, porque eu quero a bagagem, eu sempre valorizei muito experiência, né? Eu quero a experiência daquela escola particular. E tinha 10 candidatas, e tinha uma vaga. Aí eu dei o sangue, né, para conseguir passar naquela vaga e conseguir a vaga de estágio lá, porque pro meu currículo, eu achava que aquela bagagem do Salesiano ia ser muito importante. Eu queria saber como que as professoras trabalhavam nessas escolas grandes particulares, que tinham uma exigência muito grande para você ser professora, né? Eu queria entender como que era a dinâmica, como era a didática também da sala de aula, enfim, das professoras, como as coisas funcionavam ali, né? E aí eu me lembro que a Georgia me ofereceu um aumento para continuar no jardim. Eu falei que não queria, que não era sobre dinheiro, mas era sobre bagagem, sobre experiência, porque eu valorizo, né? A gente se move de acordo com aquilo que a gente valoriza mesmo. E eu também tinha uma coisa, né, com status, com coisas impossíveis, coisas difíceis. Eu gosto do que é fora da curva, assim. E aí eu consegui passar no estágio do Salesiano, e aí eu fui fazer estágio no Salesiano com a professora Dorli, era o nome dela, Dorli. Nossa, uma querida também. E, enfim, aí lá era outra... tipo, tanto lá no Salesiano quanto no estágio da segunda série com a professora Luciana, era outra realidade. Foi nesse estágio que eu trabalhava para pagar meu estudo que eu ganhei meu primeiro ovo de Páscoa. Eu nunca tinha ganhado ovo de Páscoa na vida. E eu ganhei ovos de Páscoa, vários ovos de Páscoa das professoras dos alunos que eu era estagiária. Então eu me lembro que eu ganhei ovo de Páscoa da mãe do Murilo, da mãe da Ana Clara. Nossa, eu ganhei uma correntinha folheada a ouro, coisa mais linda. Eu ganhava muitos presentes, assim, nessa escola. Então, era muito estranho receber esses presentes que eu não recebia na minha casa, assim, né? E lá no Salesiano também não era diferente, assim. As mães dos alunos também, sempre que era Páscoa, Dia dos Professores, eu ganhava kitzinhos de coisas mais lindas, assim, de sabonete, de cheirinho. Ai, muita coisa bonita e boa eu ganhei trabalhando nesses lugares, assim. E quando eu olho para essa experiência, eu vejo que às vezes a gente coloca... É a nossa cabeça que às vezes coloca alguns limites do que a gente pode viver ou do que a gente pode alcançar. Então, por exemplo, se eu tivesse a objeção de que aquele lugar não era para mim porque eu sou uma mulher de pele preta, talvez eu não fosse por medo do que eu poderia enfrentar. E de forma consciente, assim, que eu tenha percebido, eu não me lembro de ter passado nenhum tipo de perrengue, né? A mesma coisa lá no meu apartamento.
eu tinha esse receio de que aquele ambiente de luxo, as pessoas não iam me tratar bem. E isso era só na minha cabeça, porque eu sempre fui muito bem tratada, sempre chamaram eu para conversar quando eu estava na piscina. Então, assim, muitas coisas que a gente cria, elas existem. Não estou falando que não existe racismo, existe sim racismo, existe muito, existe demais, tá? Só que o que eu quero dizer é que a gente não pode deixar que o racismo, que a crença das pessoas seja um fator que vai dizer até onde a gente pode e até onde a gente não pode ir. Então, eu poderia ficar com medo de como eu seria tratada por não ter condição financeira, por ser uma menina preta, né, do cabelo. Eu não lembro se eu tenho fotos minha ainda daquele tempo. Eu lembro que tinha uma foto minha lá na Univale. Nossa, na Univale tinha a Jana também. A Jana era muito minha amiga. O irmão dela era dono de uma farmácia perto da casa que eu morava. E eu e a Jana, nossa, a gente andava muito junto pra cima e pra baixo na Univale. Enfim. E aí essa questão também que me fez eu mover para conseguir uma bolsa, conseguir estudar lá. E às vezes a gente não consegue o dinheiro, mas a gente encontra um jeito de fazer aquilo ali acontecer. E eu acho que eu sempre fui essa pessoa, assim. Eu sempre encontro um jeito de fazer os meus sonhos se tornar realidade. Eu sempre encontro um jeito de dar, sabe? E aí quando eu olho para essa história, eu vejo o quanto é importante, e tem coisas que às vezes vão se perdendo, como eu disse, quando nós somos crianças, adolescentes. Eu acho que a gente tem mais ousadia, acho que a gente tem mais coragem. Eu acho que na medida que o tempo vai passando, a gente pensa mais no que os outros vão pensar, a gente, ai, será? Ai, que vergonha, ai, não sei. E eu percebo que eu tenho mais isso hoje. Então, quando eu olho para essa Dani de 13 anos com toda essa ousadia, eu digo, cara, essa garota ainda tá aqui. Então, assim, volta, eu tô nessa fase que vocês sabem, né, de autoconhecimento, de entender quem é essa nova Daniela, quais são os seus novos sonhos, o que essa nova Daniela almeja pra vida. E de vez em quando eu visito essa história para me lembrar que não existe impossível, porque para aquela criança com quarto com cortina era impossível conseguir estudar na Univale. Então, às vezes, a gente precisa, sim, de disposição, de ousadia. Às vezes, a gente tem que pensar em coisas que a gente não pensou. E às vezes a gente olha só para as desculpas, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa que olha muito para as possibilidades. Eu não fico olhando para o que não dá, para o que eu não tenho. Não, como que eu posso fazer? É aquela pessoa, eu quero emagrecer. Mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Mas é só botar um tênis e caminhar na rua para fazer exercício, né? Vai numa pracinha que tenha. Mas aí não dá, e a gente fica arrumando desculpa, tipo porque tá frio, não dá pra ir pra academia, não dá pra sair, porque tá muito frio pra ir pro restaurante. E aí eu fico movida pelo externo e não faço o que eu de fato gostaria de fazer. Então eu tenho refletido muito sobre o quanto eu ando um pouco acomodada com relação aos meus sonhos, o quanto eu gosto de sair. Esses dias eu fui com minhas filhas, até gravei um pouquinho pra vocês. Nós fomos num restaurante que eu quero olhar, mãe, vamos jantar na frente da praia. Faz tempo que a gente não vai no restaurante na frente da praia. Eu falei, nossa, eu nem lembro qual foi a última vez que eu me levei pra jantar. Eu falei pra elas, né? Elas assim, se tu não levou, imagina nós, né? Que moramos lá, que não tem nada e tal. Aí eu falei, tá, então vamos. E aí nós fomos, né? E aí tava frio, enfim, mas a gente foi caminhando e é pertinho. E eu disse, nossa, né? Como eu me deixo, às vezes, me acomodar por causa do frio. Que eu não saio mais pra ir no cinema, que eu não saio pra ir no restaurante, porque simplesmente tá frio. E é isso, às vezes a gente se deixa levar pelo ambiente, pelo externo, pelo que os outros vão pensar, pelo tempo, pela roupa que não tem, sabe? Ao invés de perceber o que é possível ser feito hoje dentro daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta de fazer, assim. Então, essa história é uma história que me move, essa é uma história que me lembra um pouco da minha essência, e eu tenho também essa sensação, assim, que quando eu tinha menos dinheiro, até na internet mesmo, eu sinto que eu tinha muito mais garra, muito mais vontade, muito mais disposição para fazer, para me comprometer, para aprender, para estudar, do que agora que eu tenho uma condição financeira melhor. Bem que diz, né? Melhor ser frio ou quente, porque o morno, ele dá ânsia. Quando a gente está numa situação confortável, a gente tende a se acomodar, né? Eu sinto que quando a água bate na bunda, ou quando, sabe, eu funciono melhor no caos
na loucura, na falta, do que, às vezes, na abundância, assim, porque eu acho que eu tinha muito mais essa força, essa garra, essa vontade, essa e vamos, e vamos, e vamos. Agora eu, depois, aí vamos na leveza aqui, vamos ficar na leveza, né? Mas, enfim, trouxe essa história para inspirar vocês, assim como ela me inspira também. Algumas pessoas já conhecem um pouco dessa história. Eu sei que, e às vezes eu falo, né, que eu estudei em escola particular, parece que é incongruente ou incoerente, da mesma Dani que fala, né, que morava numa casa que só tinha, né, o quarto que morava que dormia com a avó e o quarto do meu tio, que muito tempo não tinha nem forro, a gente dormia com os fios tudo em cima, enfim, mas eu vim desse lugar, mas eu não sinto que eu preciso permanecer para sempre no lugar que eu vim, né? Eu acho que não importa onde a gente nasceu, eu acho que importa para onde a gente quer ir. E isso, para mim, quando eu fiz a minha formação de terapeuta Theta Healing, eu fiz em Floripa e fiz presencial. E eu me lembro que no segundo dia ou no primeiro dia do Theta Healing, a gente trabalhou, né, aplicação de crenças e tal. E nesse encontro, teve uma crença que acessou, que abriu um choro, um desespero muito grande. E nessa memória que a terapeuta estava fazendo comigo, eu tinha escrevido um livro e eu estava dando autógrafo. E quando eu estava dando autógrafo, que ela pedia para eu visualizar algo que eu queria viver, não sei se ela me perguntou por que você não pode viver isso, esse dando autógrafo e escrever livro, por que você não pode ser essa pessoa? E na hora eu comecei a chorar tanto, chorar tanto, chorar tanto, chorar tanto, e me vinha, eu não posso, por quê? Porque minha mãe, ela trabalha fazendo faxina, porque o meu pai é um presidiário, como que eu posso ser uma escritora, como que eu posso ser uma palestrante, porque tinha outro cenário que eu me imaginava num palco, dando palestra e falando com um monte de gente, e às vezes eu não posso ser isso aqui, porque é isso, às vezes a gente não acredita que pode, pelo lugar que a gente vem. E essa é uma guerra que eu carrego comigo até hoje. Se eu falar que eu estou totalmente livre, que eu tenho total permissão para chegar onde eu escolho, onde eu quero, eu estou mentindo. Porque a base que a gente vem, ela é muito forte. Ela é um fator que faz a gente pensar, poxa, eu tô querendo ser melhor do que os outros. E é sempre esse conflito, poxa, mas eu vou, e tem um monte de gente que não vai comigo porque não quer também muitas vezes viver aquilo. Então, é muito desafiador isso, né? E eu me lembro que nesse dia, ai, menina, como é que é o nome dela? Eu estou com a fisionomia dela na minha cabeça, eu não lembro o nome da professora. Ela é irmã da Luana Ferreira. Enfim, tô com a imagem dela. A professora, ela assumiu o controle da terapeuta que estava aplicando. Ela disse, Dani, não vai dar pra gente trabalhar essas crenças, são muito profundas, e eu vou botar um band-aid nessa ferida, e tu vai ter que trabalhar essa ferida por um bom tempo na tua vida, com crenças, porque são camadas, né? Autoconhecimento a gente trabalha e são camadas e camadas e camadas e camadas e camadas. E aí eu me lembro que ela botou um band-aid assim tal, mas eu já ganhei consciência de que muitas coisas eu tinha esse conflito, eu me auto-sabotava. Quando eu tava crescendo, eu ia lá, derrubava tudo. Por isso, é melhor estar sempre pequena, recomeçando, do que sustentar a grandeza. Porque sustentar a grandeza parece que te descola muito de onde você veio, de quem você é e por aí vai. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava voltando do curso andando e eu tava andando de um lado da rua e do outro lado tinha um terreno baldio, assim, com muito mato e por aí vai. E aí eu tô andando aqui na rua e do nada eu escuto um negócio cair da árvore e era um limão. Aquele limão, ele caiu e na medida que eu ia andando nessa rua, em Floripa tem muito morro, dependendo do bairro que você vai, tem morro e ladeira, enfim. E na medida que eu ia andando desse lado da rua, do outro lado da rua, o limão que tinha caído daquela árvore, ele se rolava junto comigo. Até hoje eu me pergunto se isso foi uma realidade, mas eu vi o limão, né? E aí eu andava e o limão rolava. E eu andava e o limão rolava. Eu andava e o limão rolava. Eu falei, gente... E aí naquela hora que aquele limão tava rolando, me veio uma memória, uma consciência. Não importa de onde você vem, importa para onde você vai rolar. E aí eu disse, cara, é verdade, esse limão ele veio dessa árvore, mas ele pode virar uma nova árvore lá na frente, ele pode servir de alimento para outras pessoas. Importa, o fruto, ele cai daquela árvore, mas ele pode
multiplicar aquela semente daquele fruto, pode virar uma nova árvore que vai frutificar na vida de outras pessoas. Então ali eu sinto que eu comecei o início de uma cura, e quando eu olho para essa minha história de ter estudado na Univale, olhando para a casa que eu morava, eu disse, cara, desde que a gente tenha certeza do que a gente quer viver e a gente ande nessa direção, a gente vai encontrar um caminho para fazer aquilo acontecer. Podia não ter dado certo? Claro que podia não ter dado certo, sabe? Só que eu tinha certeza que não ia dar certo se eu não tivesse feito nada, se eu tivesse continuado ali, realmente não, isso ali não é para mim, não. Olha só, não tem nenhum quarto para mim, não tem nem porta no meu quarto, não tem nem privacidade, não tem nenhum lugar na minha casa que eu possa chorar o abandono da minha mãe, do meu pai, né? Eu tenho que lidar com isso aqui. E aí, claro, fui buscar cigarro, enfim, né? Para lidar, eu acho, com aquela criança, com tudo aquilo que vivia quando era criança, né? Então, assim, eu poderia me conformar, eu poderia dizer, não, aquilo ali é demais para mim, nossa, aquela escola é muito grande, não é para mim. Eu poderia já decretar, não, isso aqui não é para mim, mas eu acho que eu nunca não tenho isso, assim, eu sempre acho, dá para mim sim, eu vou encontrar um jeito, eu adoro um desafio, né? Ai, gente, Daniela sendo Daniela, assim. Mas é isso, no fundo, é essa personalidade que sempre fez parte da minha vida, que me fez também conseguir trabalhar na internet, mesmo quando muitas pessoas não me ouviam, ou enfim, e continuar, sabe? E eu me inspiro, e eu tenho olhado muito para minha história para entender, assim, garota, você tem potencial para ir além. Então, continua e vamos recalcular essa rota para a gente ir para o próximo nível, né? E é isso, minha gente. Foi assim que eu consegui estudar numa escola particular, mesmo sendo pobre. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso, mesmo sem conseguir acompanhar as histórias. E lá eu estava lá para ouvir as histórias das pessoas. E sem sentir raiva de que eles tinham vindo em berços diferentes do meu. E respeitando também da onde eu estava vindo e entendendo qual era o meu lugar ali, e que, né, era tudo que eu podia viver, e que naquele momento não ia poder contar aquelas histórias. Mas eles estavam num lugar que eu gostaria de estar, e isso me motivava de alguma forma também. Certo? Me contem se vocês gostam de vídeos assim mais motivacionais, né, que vão dar aquele tapinha, bora encontrar um jeito de fazer isso aqui acontecer. Se inscrevam aqui nesse canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.